Então a aula de hoje vai ser uma de duas aulas onde a gente vai dar os básicos de programação em OpenGL. Obrigado, Nathalie. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma disciplina de um curso de graduação em ciência da computação, então obviamente a gente não está aqui para ensinar vocês a usar uma API. A gente supõe que vocês são capazes de adquirir esse conhecimento sozinhos, principalmente agora estando no final do curso. A ideia aqui é facilitar a vida de vocês, passar uma visão geral de como é que funciona o OpenGL, porque funciona de forma diferente do que a gente viu até agora, tem uma série de peculiaridades, e a ideia é que vocês vão ter algum tempo com essas peculiaridades. Mas isso não significa que vocês não vão ter que, para conseguir depois fazer o trabalho de modelos hierárquicos, ter que dar uma pesquisada, ter que treinar, fazer alguns programas para testar, etc. Então, para montar esses dois tutoriaizinhos, o que nós fizemos? Nós pegamos um tutorial que existe online, que é o do Game Dev, e eu coloquei os novos links aqui lá no site estático da disciplina. Os links estão quebrados porque esse tutorial aqui ele é antigo, ele foi parar lá para a área de material obsoleto do site, mas eu considero ele um dos melhores tutoriais que tem para introdução ao OpenGL, principalmente porque cada uma dessas aulas no final traz uma lista de exemplos para as mais diversas plataformas, então, e para você trabalhar junto com as mais diversas linguagens de programação também. Então tem exemplo para depois você usar o OpenGL com Java, para você usar o OpenGL com Delphi para quem gosta, usar o OpenGL com C++ e assim por diante, e em diferentes plataformas, Windows, macOS, Linux, e por isso ele é interessante. No trabalho a gente vai ter que escolher... No trabalho vocês vão usar C++ e Linux. Ah, sim. A vantagem disso é que vocês podem depois aproveitar o que vocês aprenderam e usar com outras coisas mais lá para frente. Tinha uma época lá no início dos primeiros anos da disciplina que Delphi ainda era um modismo aqui no Brasil e o pessoal gostava de desenvolver a aplicação de OpenGL em Delphi. Tem uma série de problemas, inclusive porque o Delphi trata o stack da passagem de parâmetros ao contrário do C. Então, você tinha lá uma função com parâmetros numa ordem e na hora que você chamava em Delphi, você tinha que chamar com os parâmetros na ordem contrária, uma série de outras coisas. Tá? Esses problemas todos nós não temos mais. O OpenGL foi desenvolvido em C++, então as rotinas de OpenGL, se você as chama de um programa C++, é exatamente aquilo que está no manual, sem tirar nem pôr. E a ideia é que vocês também usufruam disso. Então, se vocês quiserem depois olhar isso daqui, eu abri uma página aqui a título de curiosidade. Tá? As lições elas estão organizadas por grupos, tá? E cada um desses grupos aqui tem uma lição, tá? O seu primeiro polígono explica os trechos de código, etc. E aqui, como eu falei para vocês, tem exemplos. Tem o exemplo padrão em C++, que inclusive aqui está para Windows. Tá? E aí vem uma carrada de exemplos para outras plataformas e linguagens de programação. A princípio, ele deve funcionar em qualquer plataforma. Se a gente for usar Glut, e é o que nós vamos usar, ele vai funcionar em qualquer plataforma. Tá? Então, isso é mais uma questão. Então, OpenGL tem uma série de comandos que você pode usar diretamente para fazer uma série de coisas que são tranquilos. E existe uma outra série de coisas que é para você preparar o ambiente, etc. Que são coisas de baixo nível e que variam dependendo da linguagem de programação, dependendo do sistema operacional, etc. Os preparativos para você começar um ambiente gráfico são diferentes, o código varia. Para a gente não perder tempo com esse tipo de coisa, porque o objetivo não é vocês aprenderem como é que eu faço para inicializar uma janela gráfica em macOS. Não interessa para ninguém, não. A não ser lá para frente, se vocês quiserem desenvolver um aplicativo extremamente eficiente para macOS.
Tá? A gente vai usar uma API de alto nível que fica em cima do OpenGL, que chama Glut. Então, eu coloquei aqui as páginas do Glut para vocês. Então, o Glut significa OpenGL Utility Toolkit. Então, a página padrão, às vezes a gente tem que chorar, é com exemplos para Windows, mas tudo bem. Deve ser multiplataforma. Sim, mas é multiplataforma. O Glut é multiplataforma e em Então, Linux ele funciona muito bem. Tem instruções de instalação aqui da Universidade de Michigan, que são instruções bem legais, tá? Bem fáceis de você seguir. Tá? Eu achei mais um outro guia de instalação de Glut em Linux aqui, tá? Que é de um site igorbarbosa.com, tá? Mas que eu gostei também pela simplicidade. Tá? A princípio não tem grande segredo de você instalar Glut na distribuição de Linux que você estiver usando em casa. Eu queria ter tentado instalar aqui rapidinho para mostrar para vocês como é fácil. Eu descobri que esse negócio está com o Ubuntu 10. Eu dei um upgrade nele, ele está ali fazendo upgrade ainda desde as 7h30 da manhã. Então não vai rolar o exemplo para vocês ali. Mas a princípio, se vocês têm o Ubuntu 12 ou Ubuntu 14 em casa, isso aqui é rapidinho de você instalar sem necessidade de mais nada. O tutorial que está disponível ali, ele não é com Glut. É com Glut. Todos os tutoriais, todos os exemplos que a gente vai passar para vocês, é tudo usando Glut. Tá? E eu vou sempre também diferenciar, o nome das funções varia. Se você tem uma função que é do OpenGL, ela começa com Graphic Language, o nome. Tá? Se a função é Glut, ela começa com Glut, o nome, eu diferencio para vocês também. Tá? Mas em princípio é bem simples. Tá? Não tem absolutamente nenhum segredo. Você instala o Glut e você sai programando usando o Glut de imediato. Só tem que lembrar de linkar as bibliotecas na hora de você gerar o executável, não é nada. Tá? É bem tranquilo da gente trabalhar. Literatura. Eu gosto desse Programming Guide aqui, essa versão que eu tenho, o OpenGL 4, ele é 1.4, ele é meio antigo. Esse é do nosso laboratório aqui, se vocês quiserem emprestado, ele fica aqui no laboratório no fim do corredor, vocês podem vir aqui, pegar emprestado e dar uma olhada. Vocês vão achar isso em sebo para vender barato. Não faz sentido vocês comprarem o mais novo que tem, caso vocês queiram. O OpenGL mudou muito pouco nos últimos 6, 7 anos, então, a princípio, isso aqui está para lá de bom. Existe um outro livro, se vocês querem avançar mais, isso aqui, a princípio, está para lá de bom, de material para vocês dentro do contexto da disciplina. Tá? Se vocês quiserem avançar mais, existe um livro que é um calhamaço assim. Nós temos um exemplar aqui, eu tentei achar hoje, alguém deve ter levado para casa para fazer alguma coisa, porque eu não encontrei. Um livrão assim, que ele se chama OpenGL Super Bible. Esse tem exemplos assim para todas as coisas. Tá? Infelizmente os exemplos são todos em Windows, mas para você entender as funções, etc., não tem problema, dá para você usar. Aqui ele não usa Glut, tá? Então ele dá exemplos em OpenGL puro em Windows, mas a princípio é bem interessante para você entender coisas. Esse também é um livro relativamente antigo, ele já tem uns 10 anos, você também consegue usado na Amazon ou coisa parecida, né? Ou sebo virtual ou outra coisa assim, se você quiser comprar. Também não sugiro comprar, só para você fazer disciplina aqui não faz sentido. Se você quer comprar um livro, pegue esse guia de programação aqui, que tá de excelente tamanho para você resolver tudo o que a gente precisa. Não baseie-se só no que existe online. A vantagem de que, como o OpenGL é usado para fazer jogo, está cheio de material online para a gente seguir e usar. Então, o que nós vamos ver? Eu vou hoje
dar para vocês, e na semana que vem também, nós vamos dar aula para vocês que são bem diferentes do padrão normal de aula que a gente tem dado. Tá? Vão ser aulas de leitura de código. Não faz sentido a gente pegar, passar transparências, etc. Então o que nós vamos fazer é análise comentada de código. Eu vou explicar para vocês a estrutura típica de código OpenGL, o que faz o que, aonde e como. Tá? E isso faz 15 anos vem sendo suficiente para todo mundo fazer o trabalho. Então é uma metodologia bastante comprovada. E eu vou começar então com isso daqui, que é o basicão. Então, como é que a gente trabalha. Então a ideia é usar o GLUT. Então, um programa OpenGL ele tem uma estrutura bastante definida, pelo menos a nível macroscópico, tá? Porque ele usa um conjunto de funções muito claras que você é obrigado a escrever aquelas funções. Tá? E na hora que você inicializa o OpenGL, você passa ponteiros para essas funções para elas serem chamadas depois pelo engine do OpenGL, dependendo qual for a situação. Tá? Então, um programa de OpenGL ele sempre vai se organizar dessa forma. Tá? Você vai escrever uma coleção de 5 funções que são necessárias, elas têm que existir. Você pode até inventar um nome estrambólico para elas. Tá? A gente vai usar a nomenclatura padrão aqui. Tá? Mas você tem que ter elas escritas e depois você vai ter que passar ponteiro para essas funções para o engine do OpenGL quando você inicializa. No GLUT a gente tem a grande vantagem de que o GLUT se ocupa de fazer essas inicializações e só passa os ponteiros. Então a gente vai dar uma olhada nisso. Tá? E eu vou primeiro passar para vocês então essa ideia qual é, essa estrutura geral do programa. Tá? E aí a gente vai dar uma olhada em cada um dos itens num programinha bem simples. Tá? Esse programa que a gente vai ver aqui, ele faz o seguinte, ele abre uma janela com nada dentro dela. Tá? E aí eu vou passar mais alguns exemplos para vocês e a gente vai ver como é que a gente faz um polígono, dá uma cor para esse polígono, tá? Faz o polígono virar um objeto 3D e aí nós vamos parar por aqui hoje. E o que vocês vão fazer com esse conhecimento e esses links? Vocês vão para casa. Vocês vão tentar programar isso em casa. Não é um trabalho para entregar, tá? É um trabalho para vocês se exercitarem em fazer OpenGL. Aí, na aula da semana que vem, a gente vai ver as coisas mais avançadas, que são normais, iluminação, reflexo, luz, cor, etc. Tá? E vocês tendo visto isso, vocês têm o suficiente para fazer qualquer modelo articulado e hierárquico do jeito que vocês quiserem. Tá? Vocês não precisam saber mais nada além disso, do tipo neblina, fogo e sei lá o que outras coisas a gente não vai ver. Tá? Então vamos dar uma olhada primeiro na questão da estrutura geral do programa em OpenGL. Tá? Então, o programa OpenGL ele é dividido em 6 seções. Tá? Você vai ter uma seção aqui onde você vai ter que definir um conjunto de variáveis globais. Tá? É uma coisa meio feia no OpenGL, mas a gente precisa ter algumas variáveis que são referenciadas via ponteiro depois que existem no programa inteiro. Não tem jeito. Tá? Então, se você gostava de fazer tudo orientado a objeto bonitinho, tudo encapsulado, etc., esqueça os seus conceitos de encapsulamento de dados aqui no OpenGL, você vai programar usando variável global. Mas são só algumas, o resto dá para fazer programando a sério. Você vai ter que escrever uma função que é a função de inicialização do OpenGL, que faz uma série de coisas que vão depender do tipo do ambiente que você vai trabalhar. Ambiente, eu digo, se você quer projeção em perspectiva, você quer iluminação complexa, etc., você vai inicializar aqui. Tá? Tipicamente, nos exemplos de tutoriais online, essa função se chama init graphic language. Tá? Você pode chamá-la de banana, abacaxi e maçã. O que importa depois é que você tem que passar um ponteiro para ela. Tá? Ela leva um parâmetro que é um tipo especial derivado de void, que chama graphic language void. A seção 3
é uma seção onde você vai definir duas funções. Uma função que é a função que é responsável por desenhar tudo que tem dentro do seu mundo, que vai ser chamada em duas situações diferentes dentro do programa. E uma outra função que se chama função, que é a função que você usa para fazer o refresh da tela, para mostrar o mundo. Tá? Essa função, ela, na literatura, ela é chamada de idle function. Tá? É a função que é chamada pelo loop. O OpenGL, depois que ele é inicializado, ele tem um loop infinito. Tá? E esse loop infinito, sempre que ele não estiver fazendo nenhuma outra coisa que ele achar que é mais importante, ele simplesmente chama essa função aqui para dar um refresh no frame buffer. Tá? Tipicamente, nos nossos programas, essa função não vai fazer nada mais a não ser chamar essa. Tá? Mas, quando você tem coisas mais complexas, tá? Essa função pode cuidar de contextos e outras coisas assim. Essa daqui é só para desenhar. Tá? Além disso, você tem uma outra função, que é uma função de redimensionamento. Tá? Então, se você não vai trabalhar com uma janela de tamanho fixo, mas sim você permite, ou não vai trabalhar com full screen, com parâmetros de resolução pré-definidos, tá? Você pode, dentro do OpenGL, trabalhar com uma janela que é redimensionável à vontade. A viewport pode ser mexida do jeito que quiser. Essa é uma função que recebe do loop do OpenGL os parâmetros atuais da viewport e passa eles para alguém. Quem é esse alguém? É um conjunto de código lá dentro e, eventualmente, função de redesenho. Mas você tem que ter uma função especial. Não dá para você dizer, chame essa toda vez que eu mudar o tamanho da janela. Não, eu preciso de uma função especial para isso. Tá? Eu preciso, além disso, um conjunto de funções que vai permitir que o usuário interaja com o sistema. Tá? Essas funções são uma função que reage a eventos de mouse, que a gente não vai usar, tá? Porque ela é complicada de fazer, atrapalha aqui. O nosso objetivo não é aprender frescura em OpenGL, então a gente não vai mexer na função de reação de evento a mouse. E tem duas funções para reação a eventos de teclado. Uma para todos os eventos com ASCII menor que 128, tá? E outra para todos os eventos com ASCII 128 para cima. Tá? Essa aqui se chama função de teclado e essa se chama função de tecla especial. Tá? A ideia é que, por trás disso, é de que tudo que é abaixo de 128 é letra, e você usa para escrever, preencher campos e outras coisas, e o que tiver acima de 127, quer dizer, for maior ou igual a 128, é tecla especial. Função, seta e não sei o que. Tá? Então, a gente aqui, eu resolvi chamar essa função de tecla de seta. Tá? Eu poderia ter chamado de função especial, abacaxi. Tá? Novamente, são funções que depois você vai passar a ponteiro. Tá? Essas funções, novamente, elas têm um conjunto de parâmetros pré-definidos, que tem que ser esses. Tá? Que é a tecla que você clicou e a posição onde se encontra o foco do mouse nesse momento dentro da viewport. Por que isso aqui é importante? Se você quiser fazer um programa interativo que vai ter campos que o usuário tem que preencher, tá? O OpenGL não tem o conceito de campo de texto. O campo de texto é um retângulo gráfico, e você vai saber que está sendo preenchido aquele campo ali e não um outro campo, pegando as coordenadas do mouse naquele momento e vendo se o mouse está dentro ou não daquele campo. Tá? Não tem nada de alto nível do tipo eu clico num lugar lá e vai ser chamado uma rotina de preenchimento de campo. Não existe isso. Tá? A não ser que você programe e inclua no seu programa. Deve existir código free por aí que já tem isso pronto, que é uma necessidade tão óbvia, tá? Mas dentro do padrão do OpenGL isso não existe. Tá? E por fim,
temos a função principal do OpenGL, tá? Que na sua estrutura básica ela tem essa cara aqui. Depois a gente vai ver as outras funções, tá? E nós vamos ver ainda uma versão um pouco mais refinada dessa daqui, tá? Mas a princípio a estrutura da função principal é essa daqui, tá? Então é uma função main em C normal, tá? Mesmo que a gente diga, cara, vou programar tudo em C mais bonitinho, mas isso aqui é C estruturado, tá? Eu inicializo chamando uma função de alto nível do GLUT, que chama glut-init, aonde eu repasso os parâmetros de linha de comando. Ou se tiver alguma coisa de linha de comando que eu queira, background, janela, sei lá, eu posso passar para o GLUT aqui. Tá? Depois eu vou chamar uma função que inicializa o módulo da viewport. Tá? Tipicamente a gente trabalha um vídeo de 32 bits RGBA. Tá? A gente vai usar, tá, a princípio, valores duplos para cor, e a gente vai trabalhar com profundidade de vídeo padrão, uma camada. Tá? Então isso aqui é um OU, tá, de constantes pré-definidas no GLUT. Isso aqui é padrão para praticamente toda e qualquer aplicação, dificilmente a gente vai fazer uma coisa diferente disso daí. Tá? Aí você pode inicializar o tamanho da janela. Tá? Nosso exemplo aqui é 640 por 480. Você pode inicializar a posição aonde você vai começar com a janela. Tá? Se eu estou trabalhando numa aplicação X-Windows, eu posso passar isso como parâmetro de geometria pela linha de comando e depois pegar para cá. Tá? E aí eu vou pegar a primeira das minhas variáveis globais, que é a window, que está lá em cima, declarada como variável global, e vou atribuir a ela o resultado de mandar abrir a janela. Tá? E a partir daí, isso aqui é um global dentro do programa. Tá? E agora eu vou registrar as minhas funções. Tá? Então, a reshape function, que é chamado toda vez que a minha janela sofre um dano, tá? É aquele evento, o damage event de uma janela. Tá? Então, alguém passou com uma outra janela na frente, ou alguém mudou o tamanho da janela, é chamada essa função aqui. Tá? Então, em C, para eu passar um ponteiro para uma função, basta o nome da função sem parâmetros. Né? Tá? Eu tenho a função que é usada para desenhar, que se chama display function. Vocês observam que tudo isso aqui são funções do GLUT. Tá? Fazer isso em OpenGL puro é bastante mais complicado. Tá? Que é aquela função de redesenho. Tá? A keyboard function é a que eu chamei de tecla. A special function, que é para as teclas acima de 127, é aquela que eu chamei de teclas de seta. E aqui vem a idle function, tá? Que no nosso caso é aquela que a gente chamou de mostra mundo. E aí sim, eu vou chamar a função de inicialização do OpenGL. Tá? Eu mandei criar a janela, mas não tem nada dentro dessa janela. Aqui agora ele vai criar um contexto de OpenGL lá dentro. Essa é só chamada uma vez, por isso eu não passo parâmetro para ela. Tá? Novamente, eu poderia ter chamado ela de banana, abacaxi, abacate, a gente costuma chamar de initgl para não ter dúvidas. E aí eu vou chamar o loop principal, que é um loop infinito. Tá? E que, a princípio, como é que ele termina? Tá? Eu vou aqui dentro dar condições de término. A gente vai ver isso. Tá? E essas condições de término, então faz o loop terminar e aí eu chego no return zero, ou seja, eu termino o programa com sucesso. Acabou. Tá? Então tem alguma dúvida sobre isso? Por enquanto não, né? O 640 por 470 é o tamanho que vai ficar dentro do contexto da janela que tu criou lá em cima. Isso aqui tem que ser compatível, tá? Isso aí vai preencher. Tá, se as duas coisas não forem iguais, dá problema.
E tu falou que essa função initial ela pode ter qualquer nome, mas como é que ele vai saber que essa função tem que ser chamada? Você tem que saber que aqui, antes de chamar o main loop, você tem que mandar inicializar. Então, isso aqui, essa estrutura aqui é uma estrutura fixa. Tá? O OpenGL pede que você faça isso mais ou menos desse jeito. A princípio, isso daqui eu posso botar em qualquer ordem, né? Essas 5 funções aqui. Tá? Na verdade, a única coisa que eu estou fazendo aqui é dizer para o Glut qual é o ponteiro para a função de redimensão, qual é o ponteiro para a função de redesenho, qual é o ponteiro para a função que pega teclado, qual é o ponteiro para a função que pega outras teclas, tá? E qual é o ponteiro para a função que ele vai chamar sempre que ele não estiver fazendo outra coisa. Tá? Mas, uma vez passado isso, tá? E essas coisas aqui também são inicializações que são mais ou menos nessa ordem. Tá? E aí eu mando inicializar aqui. A gente vai ver depois aqui o que a gente faz tudo aqui dentro. Tá? A ideia disso é eu poder ter a possibilidade, tá, de colocar várias inicializações aqui que são específicas do OpenGL, tá, sem depender do genérico aqui que o Glut vai fazer. Tá? Então essa initGL é a função que vai começar o desenho da tela, é isso? Ela inicializa, ela define uma série de parâmetros do OpenGL. Na verdade, a hora que eu chamo Glut main loop, tá? O que ele vai fazer? Tá? Ele vai olhar, tem um evento de dano na janela? Não. Tá? Alguém apertou alguma tecla no teclado? Não. Então, manda mostrar. Tá? Isso aqui no início vai chamar isso daqui, enfim. Tá? E é isso. Muito bem. Eu vou fazer uma pausinha para finalizar a chamada. E aí a gente já continua com a aula. Então estávamos em 11:06. Então vamos lá. Cláudia, não. Deixa eu botar em ordem alfabética aqui. Muito bem. Abraham continua não estando aí. Anderson. Opa! Ah, não te vi. Muito bom. Tá, Anderson. Arthur. Bernardo. Oi? Cláudio. Eu acho que é errado marcar essa partida agora. Eu te dou meia presença, né? Vamos lá. Gabriel? Giovanni? Aqui. A Glócia não está. João? Lucas? Bueno? Não. Pedro? Eu. Ricardo? Opa. Rodrigo? Presente. Thaisa? Tony? William? Presente. Agora sim. Finalizamos essa parte. Agora não tem mais chance. Muito bem. Então vamos lá voltar. Não, aqui. Muito bem. Então agora a gente vai fazer uma segunda iteração em cima dessa estrutura de código. Tá? E vamos detalhar um pouquinho para a gente fazer o código na prática que vai te abrir uma janela sem nada dentro. Então, a grande vantagem é que, a princípio, eu não tenho que incluir nada além de standard e standard I/O. Não. E o Glut. Se você instalar o Glut direitinho, ele vai estar lá em user include GL. Tá? Aí você só tem que incluir ele desse jeito aqui, Glut. gl/glut.h. Mais nada. Tá? Eu opto por dar um nome para escape, porque a gente vai usar a tecla escape para finalizar o programa. Tá? Como definição típica, clicou em escape, o programa acaba. Tá? Então, é isso que você tem de declaração aqui. E aí você vai precisar de 3 variáveis globais, que são usadas ao longo do programa. Tá? Você precisa o ponteiro para a janela, tá? Essa é global.
Tá? E você vai precisar da largura e altura da janela também são globais. É só essas três coisas, tá? É feiura que chega. Né? Não precisa de mais que isso. Então, basicamente é isso que você precisa aqui. A sua função de inicialização do OpenGL é aonde eu vou setar uma série de coisas que são interessantes na maneira como o OpenGL vai trabalhar. Tá? Como eu falei para vocês, a gente chamou ela de initGL para a gente saber o que ela faz. Tá? Ela vai usar esse tipo derivado de void aqui, o GL void, a princípio é igual ao void, mas um byte é um unsigned byte, tá? Mas o OpenGL trabalha com isso daqui. Se você não botar GL void, você tem uma warning na hora que você manda compilar. Tá? Podia botar unsigned byte aqui mesmo. Tá? E aí você continua para cá. Tá? Primeira coisa, agora sim, as funções do OpenGL, que são OpenGL mesmo, elas começam com GL, de Graphic Language. Tá? Então, a primeira coisa, nós vamos definir um modelo de shading que vai ser usado. Tá? E nós vamos usar uma constante do OpenGL, que é o GL Smooth, que significa, tá? Eu vou usar Guru em tudo que for possível. Tá? Padrão. Dificilmente a gente não faz isso, a não ser que você queira um sistema em tempo real muito rápido, aí você pode colocar aqui uma coisa mais simples. Mas a ideia é que, vocês lembram da aula onde eu expliquei o que era Guru Shading? O sombreamento de você pegar quando você varia cores e interpolar. Gente, eu expliquei? Sim. Tá. Então a ideia é trabalhar em cima disso. Tá? Eu vou dizer para o OpenGL qual é a cor que eu quero que ele use toda vez que eu mandar reinicializar a tela. Tá? Tipicamente, tá? É preto. Tá? Como eu estou trabalhando com RGBA, a gente vai colocar aqui ainda 0, transparência, tá? E o resto tudo preto. Então isso aqui é típico. O OpenGL pode trabalhar, tá? Lembre que eu defini lá que eu ia usar double para cor. Significa que eu vou usar ponto flutuante aqui para definir cor, usando uma gradação de 1.0 para maior intensidade, tá? Até 0.0 para menor intensidade. Eu podia trabalhar com byte e usar 0 a 255. Tá? Isso aqui me permite, tá? Ser mais preciso na definição das minhas cores. As placas gráficas no geral não ajudam, porque eu trabalhar com a placa gráfica que tem 16 bits por cor é extremamente caro. A gente tem uma que nós usamos lá na telemedicina para análise de imagens radiológicas e ela custou, eu não me lembro mais, foram alguns R$1.000. Então não faz muito sentido, mas a princípio o programa te permitiria, em teoria, trabalhar com placas gráficas que não tem um byte, mas 2 bytes por cor. Tá? Se você usa isso daqui. Aqui você manda inicializar o buffer de profundidade, tá? E eu vou defini-lo como profundidade 1. Isso significa que eu tenho o seguinte, eu tenho dentro do meu frame buffer, eu tenho duas áreas de memória, uma que está sendo mostrada naquele momento e a outra que eu estou desenhando. Tá? A grande vantagem de eu trabalhar com isso é que eu posso paginar o meu gráfico de maneira que se eu tiver um desenho que demora para fazer, o usuário não vê o desenho acontecendo, ele só vê ele aparecendo. Tá? Os computadores de hoje em dia são tão rápidos que dificilmente você tem esse tipo de problema e você tem um desenho tão complicado que você vê ele se formando, pelo menos não quando a gente trabalha com APIs, com OpenGL, mas mesmo assim é interessante a gente trabalhar com isso. Se eu botar buffer 0, ele vai desenhar exatamente na área de memória que está sendo mostrada na viewport naquele momento, a gente não quer isso. Tá? Eu vou habilitar teste de profundidade para que ele veja das duas áreas de memória que ele vai pegar qual é que ele está mostrando, para ele não desenhar em cima daquela. Tá?
E, a princípio, eu vou partir da premissa, então, lower equal significa apenas que quando eu for trabalhar com o Z-buffer, eu vou dar preferência às coisas que estão mais perto para serem desenhadas. Por último, eu vou definir o seguinte: a hora que eu fizer cálculos de perspectiva, eu quero perspectiva bonitinha. Ele vai trabalhar aqui, na hora que ele for fazer desenhos em perspectiva, ele vai tentar deixar isso aqui mais bonito. Então tem uma constante que chama Graphic Language Nicest. Que é para você fazer ajustes de perspectiva de maneira a que ela fique o mais natural possível ao fazer o desenho. E eu devo retornar true, isso aqui é importante. Se isso não me retorna true, o OpenGL vai partir da premissa de que a inicialização deu errado e o programa para por aí. Então, isso aqui é uma inicialização padrão, a gente dificilmente vai mexer ela. Nós vamos incluir algumas coisinhas lá para frente, mas a princípio, isso aqui serve para basicamente tudo o que você tem. Então, isso aqui, além de trabalhar com as áreas de memória do frame buffer, também vai definir os parâmetros para o Z-buffer de vocês. Então, professor, se for definir coisas de interlacing, vai ser aí também? A hora que eu digo que eu quero isso aqui bonitinho e que eu quero, cadê? O shading smooth, a princípio o anti-aliasing já está dentro, até onde eu sei. Pode ser que eu esteja enganado, eu posso até dar uma olhada para vocês, mas a princípio é isso dele. Muito bem, a função de desenho do mundo, que aqui eu chamei de redesenha mundo, aqui uma coisa importante. Eu estou retornando true, mas a função ela é int. Retornar true simplesmente significa que eu vou retornar um valor não zero. Aqui no C não tem booleano. Muito bem. A função de desenhar mundo, novamente, ela vai levar um Graphic Language Void como parâmetro aqui, e também retorna inteiro. E essa função de você desenha tudo. Então, antes de eu desenhar, a primeira coisa que eu faço é apagar a tela, para não desenhar em cima de nada. Então eu chamo Graphic Language Clear, aonde eu pego cor padrão, profundidade padrão e mando limpar. Eu vou definir aqui para o meu novo desenho, eu vou definir um modelo de iluminação do meu novo desenho. Aqui tem uns detalhes importantes. Primeiro, algumas funções de OpenGL têm variantes para você passar parâmetros como ponto flutuante ou como inteiro. Essas funções, elas terminam com a letra I ou F. Tipicamente, uma função que termina em I tem uma variante que termina em F. Aí você tem que escolher qual que você vai usar. Esses parâmetros aqui, que são constantes, eles são inteiros, a gente costuma trabalhar com a função inteira. Observa que essa não tem um I nem um F aqui atrás, significa que só existe essa uma variante, que usa constantes inteiras como parâmetro. Esta daqui, existe uma variante que se chama GL Line Model F, que pode pegar parâmetros ponto flutuante. Eu nunca vi um exemplo dela, então eu não sei exatamente dizer para vocês o que aconteceria. Essa aqui pega parâmetros inteiros. O primeiro parâmetro vai ser o modelo de iluminação, e aí a gente, enquanto nós estivermos desenvolvendo o software, a gente trabalha com iluminação dos dois lados. O que isso significa? É uma coisa não muito natural, mas que ajuda a gente a poder
ver com que cara que ficou o objeto. Tá? Se eu tenho um objeto com facetas, tipicamente, tá? Vocês lembram que a normal é definida, né, como um vetor. Tá? A gente vai usar essa regra, então tem um vetor aqui. Tipicamente, para você simplificar a iluminação, tá? Nos modelos de computação gráfica mais avançada, você ilumina uma faceta só pelo lado por onde o vetor sai. O lado onde o vetor entra, ele não existe para efeitos de iluminação. Por isso a gente tem que cuidar sempre como é que a gente vai desenhar um polígono. Tá? Isso facilita muito na hora de fazer a iluminação, porque eu calculo a normal e parto da premissa, se a normal está saindo nesse sentido, é esse lado que eu vou pintar, esse lado aqui eu nem olho. Tá? Você evita um monte de testes. Tá? A culpa foi sua. Acho que é outro cara. Acho que é outro cara. Aqui caiu. Foi. Pisou no cara. Então, voltando lá, tá? APIs gráficas para animação como o OpenGL, elas tentam ser eficientes e rápidas. Nesse sentido, então, você calcula a normal e parte da premissa. Se a normal está apontando para lá, é esse o lado que eu vou pintar, isso aqui eu nem testo se ele está sendo iluminado ou não. Tá? Se eu forço o modelo bilateral de iluminação, tá? O que ele acontece? Não importa para onde, não importa se eu montei esse polígono nessa direção ou se eu montei o polígono nessa direção. Não importa se a normal está indo para cá ou se a normal está indo para cá. Eu vou considerar simplesmente o ângulo da normal com o ângulo da fonte de luz e calcular a iluminação. Isso duplica a minha quantidade de testes. Não? Porque pode ser que eu tenha desenhado um polígono assim, a minha normal está apontando, sei lá, a minha normal está apontando para cá, mas a fonte de luz vem de lá. Se eu botar um modelo de iluminação de um lado só, como a normal está apontando para cá e a fonte de luz vem de lá, tá? Eu só testo esse lado. Esse lado não está iluminado, não vou desenhar. Mas esse lado está sendo iluminado. Então, com esse modelo eu vou testar os dois lados, está claro? Então, vocês que vão fazer o shader, vocês testam os dois lados. A gente não chegou aí. Tá? Muito bem. No OpenGL você pode parametrizar isso. Tá? Isso aqui apenas indica que o teste deve ser feito. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar todas as questões de posição do avatar e etc. Tá? O Load Identity, que é uma função do OpenGL, não do GLUT, tá? Ele reinicializa toda a minha matriz de visualização e coloca, tá, o meu ponto de referência novamente lá, tá, no centro da window, no ponto de convergência. Então, zeramos. Tá? Eu botei o referencial para visualização de novo no centro da window. Tá? Isso aqui é uma coisa importante porque o OpenGL ele tem uma pilha interna onde ele vai armazenando versões dessa matriz. E essa é a forma da gente trabalhar com translação, rotação, etc. Tá? Quando eu translado um objeto, quando eu rotaciono um objeto, quando eu faço alguma coisa, na verdade o que eu faço é modificar os parâmetros de visualização e guardar a nova matriz de visualização na pilha em cima da antiga. Lembra do exemplo que eu dei lá dos modelos hierárquicos? Tá? Então a gente trabalha aqui, eu estou carregando a matriz de identidade aqui, tá? E zerando tudo. A partir desse momento eu vou mandar desenhar tudo aqui. Como eu defini lá no início, tá, que eu vou ter profundidade 1, eu vou desenhar tudo isso aqui, tá, no buffer que não está sendo mostrado nesse momento. Quando eu terminei de desenhar, e observem que como esse nosso programinha exemplo aqui, ele não faz nada, não se abre uma janela preta, ele não desenha nada, né? Tá?
Quando eu terminei tudo, eu vou chamar o GLUT, uma função de alto nível, e mandar fazer um swap dos buffers. Ou seja, eu vou mandar minha placa gráfica, que estava lendo uma área de memória mostrando na tela, tá? Ir lá para o frame buffer e começar a ler uma outra área de memória mostrando na tela. Tá claro? Ou isso está muito baixo nível para vocês? A princípio é bem simples, né? Vocês lembram lá do nosso modelo, lá na primeira aula de computação gráfica, tá? O modelo do display rasterizado, né? Tá? Então, a gente vai mostrando o vídeo linha a linha. Da onde é que vem isso? Eu estou lendo uma área de memória que me diz qual é o valor do pixel. Tá? No OpenGL a gente trabalha com duas áreas de memória. Ele está mostrando uma e está desenhando na outra, depois ele inverte. Tá? Que é para você não ver alguma coisa sendo desenhada. Tá? Você vê ela pronta. Sempre. Às vezes quando está muito lento ele acaba aparecendo, né? A não ser que você tenha dado a profundidade zero. Oi? Tipo, eu tô lá jogando um jogo e começa a ficar lento e começa a desenhar as coisas na minha frente. De repente ele muda o modo de profundidade para evitar isso. Principalmente cor, assim, iluminação. Tá? Eu coloquei aqui pedaços da explicação do manual do OpenGL para vocês poderem entender. As explicações estão em inglês porque eu não me deu trabalho traduzir. Mas isso aqui para vocês não deveria ser segredo. Né? Tá? Então, em inglês, de novo, a explicação nas palavras do pessoal do OpenGL. Tá? Se vocês forem lá na documentação do GLUT, vocês vão ter umas explicações dessas para todas as funções do GLUT. Muito bem. Tá? Então, a idle function, tá? Como eu falei para vocês, é a função que o loop principal do OpenGL chama sempre que ele não estiver ocupado resolvendo algum outro problema. Tá? Aí, novamente aquela coisa, se o teu jogo está fazendo algum cálculo complicado, a idle function provavelmente não vai ser chamada durante um tempo. Tá? Tá? Se o teu jogo não está fazendo nada a não ser, sei lá, mudar o ângulo de visualização, que é uma sequência de regeneração da matriz de visualização, que é muito rápido, né? Ele vai estar chamando isso aqui com uma frequência bastante grande. Tá? Então a ideia é essa. Tá? A vantagem disso é que você não tem que se preocupar com nada disso, você só tem que dizer qual é a função. Tá? O resto fica por conta do OpenGL. Aí ele vai deixar o seu frame rate mais alto em situações onde o cálculo que ele tem que fazer é pequeno, e o seu frame rate vai começar a baixar em situações onde existem cálculos muito complexos entre uma cena e a outra. Tá? Então aqui, nesse mostra-mundo, a gente simplesmente chama a função de redesenho e não fazemos mais nada. Tá? Isso aqui é uma coisa que você pode modificar. A função de redimensão, ela é importante, e a que tem aqui, ela é minimalista. Menos do que isso não dá para ter. Tá? Então eu chamei ela de redimensiona a janela nesse exemplo. Acho que nos exemplos lá para frente, depois eu estou usando o nome padrão do tutorial. Tá? E ela vai ter, ela é uma função void, tá? Então o resultado dela não é avaliado pelo OpenGL. Tá? E ela vai ter dois parâmetros, que são os parâmetros de largura e altura da janela. Tá? Ela tem que, obrigatoriamente, como primeira coisa, atualizar as variáveis globais de largura e altura. Faz parte. Tá? Depois disso, o que você vai fazer? Você diz para o OpenGL qual é o tamanho da viewport. 0, 0 até isso aqui. Tá? Aí, já que eu acabei de modificar a minha viewport, eu vou dizer qual é o meu modo de projeção, tá? Projeção padrão. Tá? Vou, novamente, reinicializar a visualização, carregando a matriz de identidade daquele. Tá? Vou dizer que o modo de matriz que eu estou trabalhando é visualização do modelo.
Vou carregar de novo a matriz de identidade. E deu. Com isso, o que eu fiz? Eu mudei o tamanho da minha viewport e reinicializei toda a minha visualização. Bom, saindo daqui, automaticamente o OpenGL vai pegar e desenhar tudo de novo com esses novos parâmetros. As funções de controle de mensagens, como eu falei para vocês, além dessas duas, tem mais uma de mouse que a gente não vai ver aqui. Primeiro, para teclas comuns, menores do que 128. E aqui, a princípio, o que me importa é o escape, para eu poder finalizar um programa. Então, eu botei um switch aqui, e se a tecla for o escape, eu chamo a função glut destroy window, que é uma maneira barra pesada de eu sair do meu loop infinito simplesmente detonando tudo. Mas é uma forma padrão da gente terminar um programa em glut. Me libera a janela, me libera tudo e finaliza o programa. Se não for essa tecla, ele simplesmente abandona a função. Aí tu vai fazer também para se tiver um bicho ele mover, aí tu faz tratamento de tudo. A princípio, se eu trabalhar com teclas de seta, Tá, tu vai fazendo a outra. fazendo a outra, que apareceu uma bola, sei lá, por que cargas d'água, provavelmente alguma coisa que foi interpretada. Porque eu botei abre e fecha parênteses um atrás do outro. O browser interpretou como bola. Tudo bem, abre e fecha parênteses, né? Aqui eu vejo se a tecla para cima eu defini como full screen. Então aqui é fácil, para ir para modo full screen, é glut full screen. Isso aqui vai ter como consequência que o resize é chamado, que vai ter como consequência que o redesign é chamado. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Você só manda ele ir para full screen. Se for para baixo, eu mando ele voltar para a minha janelinha padrão de inicialização 640 por 480. E eu tinha colocado isso daqui, se você chamar de linha de comando, você vê ele escrevendo o que foi que outra coisa que você clicou. Tem uma explicação rápida, se vocês depois quiserem ler ali. Então, agora a função principal, que a gente já tinha visto antes. Aqui é a explicação que eu dei para vocês lá do registro de funções. Então eu vou repetir a função principal para vocês aqui. Então a função main padrão, eu vou chamar com glut init no começo. Eu vou definir o modo de visualização. Eu tinha dito para vocês RGBA, quer dizer vídeo 32-bit. Eu vou trabalhar com ponto flutuante para definir cada uma das cores. E eu tenho matriz de profundidade sim. Janela inicial 640 por 480. Posição da janela canto esquerdo superior. E crio a minha janela com um nome qualquer aí. E aí eu registro as minhas funções. Do mesmo jeito que a gente tinha até agora. E finalmente eu chamo o initGL para inicializar o resto e entro no loop principal. Eu vou sair do loop principal quando eu fizer um destroy window e aí eu caio aqui e eu chego no meu return zero. A ideia é que se o destroy window foi chamado manualmente, isso é uma finalização correta, então eu posso terminar com return zero e dizer para o sistema operacional o programa terminou com sucesso. Então essa é a estrutura geral. Com essa estrutura geral vocês ainda não aprenderam a desenhar alguma coisa na tela. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar desenhando um triângulo e um quadrado. E a partir daí eu vou fazer algumas coisinhas em cima disso. Então, vocês querem uma pausinha? Não, faz. Vamos tocar a ficha.
Desenha Mundo, tá? Eu simplesmente mantive o título do tutorial, tá? A única coisa que vai mudar, se eu quiser começar a desenhar triângulos e quadrados, tá? É a minha função de desenho o mundo, o resto fica idêntico, tá? Então, tá? Isso aqui tá igual, e agora que começa, tá? Então, como eu falei para vocês lá na aula de modelos hierárquicos, o OpenGL usa a metáfora da caneta de desenho. Tá? Então, eu nunca vou dizer para o OpenGL, desenhe algo ali, faça algo lá, pegue aquele troço e rotacione. Eu vou dizer, vá com a caneta de desenho até aquele local, e a partir daí o meu referencial é aquele local e começa a desenhar. Tá? Então, é isso que você vai fazer agora. Você vai mandar transladar a caneta. Tá? E aqui é Graphic Language Translate. O F não está para Function, o F está para Floating Point. Então essa é uma variante da função Translate, que aceita parâmetros em ponto flutuante. Tá? Aonde eu vou passar X, Y e Z. Com isso, eu digo, eu vou 1,5 para a esquerda, não mexo o Y e vou 6 pontos para frente. Tá? No OpenGL, Z para frente é negativo, Z para trás é positivo. Antes de fazer o translate, o 00 está aqui no canto. Está no meio da window. Está no meio? É. Você fez isso lá, você carregou a matriz de identidade lá na inicialização. Então, está lá, no meio da window. Tá? É onde começa. Então você manda transladar para cá. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Tá? O OpenGL usa um conceito que é um conceito meio antiquado de contextos dentro de programa que eu conheço só lá da linguagem COBOL. Tá? Mas é um jeito que a gente tem que trabalhar. Existem até umas variantes novas de OpenGL que funcionam um pouco diferentes, mas aqui vocês vão usar isso. Tá? Esse contexto é GLBegin, GLEnd. Tá? Com a função GLBegin eu inicio um contexto. Esse contexto vale até eu chamar a função GLEnd. Tá? Observem que isso não é um begin e um end estilo Pascal ou Go. Tá? Isso é uma função que cria um contexto e esse contexto é válido até eu ser chamado GLEnd. Tá? Então, a forma mais simples. E aí o GLBegin, ele aceita basicamente 3 parâmetros possíveis, que são constantes pré-definidas. Tá? A mais simples dela é a triangles, aonde eu vou dizer para ele o seguinte, eu inicio um contexto de desenho de triângulo. Tá? Aonde o OpenGL vai me interpretar isso da seguinte forma, tá? Se eu dei um GLBegin triangles, eu vou esperar vértices, e a cada 3 vértices ele parte da premissa de que eles são um triângulo. Então, eu dou um vértice aqui, eu dou um vértice aqui, eu dou um vértice aqui. O OpenGL automaticamente vai fechar esse com o primeiro e vai dizer isso aqui é um triângulo. E aí vai pintar do jeito que eu mandar pintar. Tá? Então, aqui, como eu fui com a caneta de desenho para lá, todos esses valores são relativos à minha nova posição da caneta de desenho. Tá? Essa é uma coisa importante, não são valores absolutos. Tá? Para lá não, para cá, né? Vocês vendo dali, eu fui para lá. Tá? Então, se eu mando desenhar em 0, 1, 0, significa que eu fui com a caneta de desenho até aqui e eu mando desenhar agora uma unidade acima da minha posição. Aí eu mando desenhar uma unidade à esquerda e uma unidade abaixo da minha posição. E agora eu mando desenhar uma unidade à direita e uma unidade abaixo da minha posição. E com isso fiz 1, 2, 3 pontos. O OpenGL automaticamente conecta o último com o primeiro, porque eu disse que eram triângulos, então a cada 3 ele conecta. Então eu posso botar quantos triângulos eu quiser aqui. Se eu botar um número aqui que for diferente de múltiplo de 3, ele vai ignorar os últimos. Tá? Ele pega um múltiplo de 3 vértices aqui, junta 3 a 3 fazendo triângulo. Tá?
Então, se eu der 10 pontos, ele vai pegar 9, vai formar 3 triângulos e vai ignorar o 10º. Por aí vai. Tá? E eu dou um GLEND sem parâmetros, ele vai terminar o último contexto que foi aberto. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar a minha caneta de desenho em 3 para a direita. Né? Ela foi 1,5 para a esquerda. Eu desenhei esse triângulo ao redor dela. E agora eu mando 3 para a direita. Agora a minha caneta está aqui. E agora eu vou fazer um novo GLBegin aqui. Só que eu vou desenhar quadriláteros, que se chama, que tem uma constante em OpenGL, que é a GL Quads, que define que eu vou desenhar quadriláteros. Mesma coisa, ele espera que tenha um múltiplo de 4 aqui, nos vértices. Se o que tiver aqui não for um múltiplo de 4, ele vai pegar até completar o múltiplo de 4 e o resto ele ignora. Então, se eu passar 11 aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer 2 quadriláteros e vai ignorar os 3 vértices que sobram. Se eu passar 13, ele vai fazer 3 quadriláteros e ignorar um vértice que sobra. E sempre assim, este, e esse último ele fecha com esse daqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui novamente são posições relativas a essa posição de caneta. Tá? Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou ali e eu vou aqui. E esse aqui agora fecha com esse daqui de cima também. Tá? Pronto. Acabou. Tá? Terminamos a função de redesenho. Tá? Então, o resto, o que mudou? Tá? Aqui, título da janela. Eu defini uma função aqui para matar a janela no começo, tá? E o resto não mudou. O que isso aqui vai fazer? Isso vai produzir esta figura aqui. O que vocês estão vendo aqui? O OpenGL desenhou um triângulo branco e um quadrilátero branco. Né? O primeiro foi 1,5 ponto para cá e aí desenhou, e o outro foi 1 ponto, aí foi 3 pontos para cá e desenhou esse. Tá? Então assim, o default no OpenGL é fazer os polígonos preenchidos e usar cor branca. Eu não disse isso em nenhum momento, né? Tá? Isso aí é o default. Tá? Então, se eu quiser sair de polígono preenchido e sair de cor branca, eu tenho que explicitamente dizer isso para o OpenGL. É o que a gente vai ver agora com cor. Tá? Então, nós vamos ver o próximo tutorialzinho aqui, onde a gente vai botar cor. E, por último, eu vou ver um onde a gente vai ver um pouco de rotação. Na aula que vem, a gente vai ver 3D. Tá? Então, deixa eu achar a minha versão disso daqui, para a gente não entrar nesse código aqui que é muito chato. Essa parte aqui. Deixa eu fazer direto aqui. Então vamos aqui agora. Depois a gente vai ter uma aula sobre cor, não nos importa nesse momento. O que a gente vai ver agora aqui é o seguinte. Então, vocês estão conseguindo ver isso? É melhor aumentar um pouco, né?
É assim. Vai preencher. Senão vocês acompanham. Muito bem. Então, vamos voltar lá para a nossa função de redesenha mundo. Então, essa parte aqui a gente já viu, então, onde nós começamos com um contexto de triângulos. Agora, o que a gente vai fazer? Então, novamente, a metáfora da caneta de desenho é essa de que eu dou, quando eu seto uma cor, essa passa a ser a cor da caneta de desenho e ela vai ser usada em tudo que a caneta desenhar até que eu mando fazer outra coisa. Então, eu vou definir aqui uma cor. Eu estou usando uma função chamada Graphic Language Color Tree Float. Significa o quê? É uma função do OpenGL que define a cor da caneta de desenho. Ela tem 3 parâmetros, então é RGB, não é RGBA. Não estou trabalhando com transparência. Tá? E ela aceita ponto flutuante como parâmetro. Significa que eu vou colocar valores de cor entre 0 e 1. 1 máximo, 0 é mínimo. Tá? Então eu estou definindo vermelho aqui, né? Red, green, blue. Na aula, na semana que vem a gente vai ter uma aula sobre essa questão do red, green, blue, para vocês entenderem. Por enquanto eu simplesmente aceito. Vermelho, 100% de vermelho, 0% de verde, 0% de azul, me dá vermelho. Tá? E aí eu mando desenhar um vértice. Aí eu continuo. Seto agora a próxima cor como verde, 0, 1, 0, é verde. E mando desenhar um vértice. Seto a próxima cor como azul, 0, 0, 1, e mando desenhar um vértice e finalizo o triângulo. Tá, então eu desenhei um triângulo com cada ponta de uma cor. O que isso acontece? O que vai acontecer com isso? Tá? Como eu defini na minha inicialização do OpenGL, que é para forçar ele a usar Guru, tá? Fazer uma colorização suave, ele automaticamente vai fazer isso daqui. Tá? Cada ponta tem a cor que eu defini e ele vai interpolar em direção ao meio. Tá? Então a gente consegue, dessa maneira tão simples, tá? Desenhando um triângulo e dando uma cor diferente para cada vértice, fazer ele desenhar isso tudo aqui. Tá? Bom, e se eu quiser isso daqui, eu só continuo desenhando azul, né? Então, eu continuo para cá, tá? Para que o azul não fique tão escuro, eu coloquei 50% de vermelho e 50% de verde. Tá? Por isso eu aumentei a luminância, mas continua sendo azul. Tá? E aí, eu coloquei isso fora do contexto. O que isso aqui faz? Com que ele aplique essa cor para todo esse contexto aqui. Tá? Na verdade, ele vai aplicar a cor a tudo que acontecer depois. Tá? Eu só, na próxima vez que eu chamar, ele vai de novo cair vermelho ali em cima. Né? Mas se tu chamar o outro peguinho ali, vai continuar transitando tudo. Tá? É um contexto. O que eu estou dizendo aqui é que a cor da caneta de desenho é azul. Azul claro. Não? Deu. Tá? E aí ele vai fazer azul claro até... chamar, reescrever essa cor de novo. Exatamente. Então, e é isso. Com isso vocês conseguiram agora modificar as geometrias de vocês para trabalhar com cores. Muito bem. E agora vamos fazer isso rotacionar. Tá? Então, a rotação ela é interessante porque a rotação ela vai usar... Vou ver se eu consigo aumentar isso aqui um pouquinho sem perder nada. Dá para ver aí, dá, não? Então, aqui, o que eu estou fazendo?
Tá? Eu estou colocando a rotação diretamente dentro da função de redesenho. Tá? Uma outra alternativa é eu colocar só na função mostra mundo e passar como parâmetro. Tá? Então, eu vou trabalhar com a variável global, que é a rotação do triângulo, e uma outra variável global, que é a rotação do quadrilátero. Tá? Lá, na minha inicialização, quando eu posso colocar isso aqui, mais igual, onde é que eu estou inicializando isso aqui? Ou eu inicializei aqui, agora está faltando a inicialização. Tá. Nesse código está faltando a inicialização. Você pode colocar, por exemplo, a inicialização diretamente aqui, tá? Aonde você vai definir. Mas assim, ó, como eu não consigo passar parâmetros específicos para a minha função de redesenho do mundo, eu sou obrigado a pegar esses parâmetros de rotação aqui que vão ter que existir entre chamadas da função de redesenho e definir como variável global. Tá? Mais uma coisa feia. Mas é assim dentro do OpenGL. Tá? Então, eu vou trabalhar com isso aqui com variável global. O ideal é você botar aqui já direto a inicialização. Tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Na nossa função de redesenho, antes de eu mandar desenhar, tá? Eu chamo Graphic Language Rotate Function. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui um pouquinho maior para ficar mais fácil de ler. Pronto. Tá? Aonde eu passo em x o meu ângulo de rotação do triângulo. Quer dizer, eu vou fazer o triângulo rodar em torno de x. Para y, z. Não, y. Ah, tá. Perdão, aqui eu dou uma quantidade de rotação e aqui eu dou o vetor. Perdão. A função de rotação, ela funciona assim. Você dá um ângulo de rotação e você passa um vetor unitário aqui para você dizer em torno do que você vai rodar. Tá? Então, se eu quero rodar em torno de y, eu vou passar 0, 1, 0 e eu vou passar aqui o meu ângulo de rotação. Tá? Então, ele vai sempre fazer isso, você vai pegar o escalar e vai multiplicar pelo vetor que você passou aqui e isso te dá a rotação final. Tá? Então, é assim que funciona essa função de rotação, que é ponto flutuante aqui do OpenGL. Tá? Então eu mando rodar a caneta de desenho em torno de Y. Eu estou com a caneta de desenho ali. Eu mando a caneta de desenho rodar de um certo ângulo. Esse ângulo sempre é absoluto. Tá? Ele não é o ângulo relativo em relação a uma rotação anterior. E aí eu desenho o meu triângulo. Tá? Agora, observem o seguinte. A minha caneta de desenho não só foi para lá, ela também rodou de um ângulo qualquer, que eu nem sei qual é. Tá? É o ângulo que eu vou atualizando a toda chamada do redesenho. Bom, se eu mandar redesenhar meu quadrilátero agora, ele vai pegar em relação a essa posição e desenhar o quadrilátero, sei lá. Não quero isso, né? Então agora, o que eu vou fazer? Eu carrego a matriz de identidade de novo, e com isso eu faço a caneta de desenho que eu tinha levado para cá para desenhar o triângulo, tinha rotacionado, e aí desenhado o meu triângulo rotacionado, eu pego e boto a caneta de desenho de novo no meio da tela. E aí sim, eu vou transladar de 1,5 para a direita. Antes eu transladava 3 para a direita, porque eu vinha daqui para cá. Agora, pelo fato de que eu rotacionei para desenhar, e aí eu não sei em que posição que isso aqui está, e eu não quero desenhar desse jeito, eu
carrego a matriz de identidade de novo, como consequência a caneta de desenho passa para o meio apontando para frente, e aí eu só vou 1,5 para cá. E aí desenho, e aí eu mando rotacionar de uma quantidade de rotação igual ao ângulo R quad em torno de x. Não? 1, 0, 0. Isso é o vetor x. Então, eu pego a caneta e aí eu mando rotacionar isso aqui. Antes eu tinha rotacionado isso, não? Agora a caneta está aqui, eu mando rotacionar alguma coisa assim e aí mando desenhar o meu quadrado. E aí eu desenho o quadrado com a cor azul clarinho do mesmo jeito que é. Tá? Muito bem. Feito isto, tá? Eu mando atualizar estes valores, que são os ângulos, simplesmente adicionando 0,2 em cada um deles. Tá? Aqui tem um porém. Se eu mando atualizar dentro da função de redesenho, tá? Essa atualização do ângulo ocorre também quando o OpenGL reage a um dano na janela. Pode ser que não seja o que você quer. Tá? Você pode colocar isso aqui simplesmente dentro da função mostra-mundo, já que as variáveis são globais, elas vão ter efeito aqui. Aí, a atualização ocorre apenas quando o mostra-mundo é chamado. Quando a função de redesenho é chamada pela função de redimensionamento da janela, tá? Ele não vai rotacionar, ele só vai redesenhar do jeito que estava antes. Tá? Tem uma diferença. Eu vou mostrar essa diferença para vocês aqui, em cima de um outro código. A gente tem 15 minutos ainda, dá para fazer. Tá? Então, ele fez aqui, lesson 4. Não sei se... Deixa eu pegar aqui, vou botar um modelo de arame. Então, nesse código aqui, a atualização do ângulo de rotação ela está dentro da função de redesenho. Então, toda vez que acontece um dano à janela e esse dano é consertado, a função de redesenho é chamada para desenhar de novo. Ele rotaciona alguma coisa. Tá? Então, se você não quiser que isso aconteça, tudo que você tem que fazer é pegar a função mostra-mundo e colocar a atualização lá. A função mostra-mundo é só chamada quando ele está idle, quando você manda rotacionar. Né? Tá? F3. Tá? Aqui nesse caso acontece nas duas situações. Não entenderam muito, né? Vão programar, vocês vão ver. Ele rotaciona quando sofre dano ali? Sim, porque eu estou atualizando o ângulo de rotação dentro da função de desenho e não na função, na idle function. E aí, daí toda vez que tu mexe a janela em cima dela, ela... Ele manda redesenhar e aí ele atualiza o ângulo. Então, essa é uma consequência de fazer como está no exemplo que eu mostrei para você agora. Tá? Então, você pode pegar essa atualização de ângulos aqui e colocá-la dentro da função mostra-mundo. Lembra? Vamos lá voltar. Voltar na nossa função mostra-mundo. Cadê? Aqui. Não, aqui. Cadê a função mostra-mundo? Ela é muito complicada, lembra? Ó, essa aqui é a função
mostra mundo. O que eu posso fazer? Chama redesenho. Eu coloco a atualização de ângulos aqui antes de chamar o redesenho. Tá? Aí a atualização de ângulos vai ocorrer só quando essa função estiver sendo chamada, mas não quando ele estiver refazendo o desenho porque eu mudei o tamanho da janela ou porque passou uma outra janela na frente. Então foi screen. Tá? Muito bem, onde é que nós estávamos? Não, aqui. Não. Aqui. Tá? Muito bem. Vamos para o último pedaço. Então, se vocês programarem isso daqui, vocês vão ver isso aqui girando assim e o outro girando assim. Legal. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Bom, se eu quiser agora levar isso para o 3D, fica bem fácil. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, tá, é, na hora que eu vou fazer as minhas coisas aqui, eu tenho que definir várias facetas. Tá? Então, o meu triângulo, ao invés de ser apenas um triângulo, eu vou fazer um tetraedro, quer dizer, eu vou desenhar 4 triângulos. O primeiro triângulo vai ser de um jeito, o segundo triângulo vai ser do lado dele, o terceiro triângulo vai ser do outro e o quarto vai ser do outro. E com isso eu fecho um tetraedro. Bem simples. Depois eu vou mostrar para vocês que o modelo de arame é um pouco diferente, tá? Mas a gente não vai ver isso hoje. Tá? Esse tetraedro, vocês estão vendo aqui, cada vértice tem cores e o Gouraud aproveita e distribui isso bonitinho. No nosso cubo, ou paralelepípedo, a gente fez diferente. Tá? Eu pego, defino uma cor, tá? Então eu começo primeiro com um gel quartz, eu defino uma cor, eu desenho um quadrilátero inteiro, eu defino a próxima cor, eu desenho mais um quadrilátero inteiro, e por aí vai. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a coordenada Z aqui é uma, a coordenada Z aqui é outra. Quer dizer, os quadriláteros estão em diferentes posições. Aqui, repete os pontos do outro. Exatamente. Eles encostam. Então, cada quadrilátero é de uma cor diferente, eu preciso de 6. E aí eu termino o meu contexto. Tá? Então, essa é a parte ultra básica do OpenGL. E como eu falei para vocês, entre mentes, nas versões bem novas do OpenGL, tem a opção de você não trabalhar mais com esses contextos, mas de você criar objetos, mas eu não parei para ver como é que é o código. Tá? Esse aqui é o código mais padrão do OpenGL. Tá? Então, o que é a tarefa informal para vocês? Dê uma olhada nesse código, instale o Glut em casa e bote isso aqui para funcionar. Em teoria, tá? Esse código aqui é copy-paste para dentro do editor, mandar compilar e mandar rodar. Tá? Eu vi ali que tu colocou o Windows.h, mas isso aí é para o Windows, né? Aí tem que tirar isso daí que eu vou dar. Aonde que tem Windows.h aqui? Não lembro agora, mas eu sei que teve um header que tu colocou ali para desenhar um mundo que tinha Windows.h. Agora não. Deve ser um erro. Deixa eu ver. Eu deixei poluído o meu código. Bota no Ctrl F. A princípio, as inicializações, elas estão... Não, desce mais um pouco. A inicialização vai estar aqui, tá? Não, Está no Glut, está no Glut. Aqui não tem nada, tá? Não, que nós temos essa variável window aqui. Olha, ali em cima no comentário disse que não é para usar o Windows. Não. Tinha outro desse aí com tipo umas peças processador e tinha Ele só está citando o Windows, né? Daí no comentário. Não. A quarta linha desse include aí está escrito Windows. Tá? Ó, a princípio, assim, a ideia é que você não vai usar, tá? Que o Glut resolva isso para você. Tá? Se você quiser ver, ó, aqui, se eu não me engano, esses códigos aqui, os links estão quebrados porque isso é antigo. Mas eu botei os links atuais lá no domain. Esse código aqui está muito provavelmente quebrado. Tá? Mas aqui tem código novo que funciona. Tá?
azul escuro, Borland C++. Ui. Ó, isso aqui é código para ser orientado a Borland. Tá? Então, tem estas coisas feias aqui em cima. Tá? Nós vamos usar GNU ANSI C e não ser orientado a Borland. Então, por favor, não botem essas coisas dentro do código de vocês. Tá? Aqui precisa. Tá? Aqui precisa de um monte de outras coisas também. Tá? Que a gente não quer. Python tá bom, tem código Python que eu entendi. Tá? A princípio, a ideia de vocês é trabalharem, tá? Aqui alguém botou Windows.h de novo, tá? Esqueçam esse Windows.h, você não precisa disso, tá? Aqui você vê que está faltando o standard.io, tá? Que é interessante colocar. O standard lib não precisa, em princípio, colocar explícito, porque ele vai implícito em tudo que você compila com GCC, né? Tá? É porque isso aqui foi tá? Isso aqui foi compilado para Windows, tá? Deixa eu pegar lá o código bonitinho daquela, até para a gente ver aqui. Isso aqui legal. Você sentar na velocidade que isso é tirar? Você sentar na velocidade? Você pode botar delays. Tá? Bota um sleep. Que é fazer mais devagar. Ou amarra o relógio da máquina. Isso aqui não está amarrado a relógio nenhum. Tá? Esse código não tem a DLL do boot. Hã? Aquele código não tinha DLL do boot. Provavelmente foi linkado. Não, é que. Não. É interessante. Provavelmente foi linkado estático. Não saberia por quê. Ele deveria não funcionar sem ela. Mas essa tá miserável. A linkado estático. É possível. Usando o ponto ali. Então, se vocês conseguirem chegar até aqui em casa, considerem-se rapazes de sucesso, moças de sucesso. Então, é isso aí. Então, isso é bobinho demais para eu passar como trabalho, tá, gente? Mas assim, vocês têm que gastar umas 2 horinhas no sábado à tarde aí para fazer funcionar, tá? E é isso, terminamos a aula. Aí na semana que vem nós vamos ver como é que você chega até aqui.